Uma misteriosa empresa farmacêutica abre uma vaga, ela remunera muito bem. Na entrevista, você apenas precisa acertar uma simples pergunta. Bem-vindos, eu sou o Lelby e o filme se chama Exame. São 8 candidatos para uma vaga de emprego, entram em uma sala onde será aplicada a prova nesse exame. A pessoa que conseguir responder a pergunta consegue a privilegiada vaga. O diretor da empresa entra na sala e explica as regras para os candidatos. A primeira regra é que o candidato, ao tentar se comunicar com o diretor ou com o guarda, seria automaticamente eliminado. A segunda regra é de não poder de jeito nenhum danificar o papel da sua prova. A terceira regra é que ninguém poderá sair daquela sala e se saísse seria eliminado. E ele pergunta para os candidatos se alguém tem alguma pergunta e todos ficam em silêncio. O diretor então programa o relógio e diz que eles têm 80 minutos para responder apenas uma pergunta. Liberados os candidatos a virarem a prova, eles saem da sala. Quando viram a folha para olhar o que tinha no papel, eles não entendem nada, porque o papel está completamente em branco. Todo mundo fica perdido. Uma das candidatas começa a escrever no papel e imediatamente é eliminada. A regra é de não danificar o papel de nenhuma forma. O guarda então a pega pelo braço e retira da sala. A chinesa envergonhada chora. Um dos candidatos, chamados White, disse para todos se unirem para descobrir qual era a pergunta. Como o diretor não proibiu eles de se falarem ou se mexerem, então White se levanta e fala para todos analisarem o local. Cada um dos candidatos pega a prova e coloca contra a luz para ver se tem algum texto escondido. Como isso não dá certo, eles pegam as cadeiras e quebram as luzes. A sala fica toda escura e automaticamente ligam as luzes de emergência. Eles colocam a prova contra essa luz, mas também não dá certo. O White então pega a prova da outra candidata e começa a rabiscar, a fim de encontrar alguma pergunta escondida. Há um cara que tem problemas mentais de nome Diff, não para de falar para ver melhor a prova. A candidata chamada Dark revela informações que ninguém sabia. Como o mundo estava passando por uma pandemia mortal, ela diz que essa empresa criou uma pílula contra esse vírus e garante para as pessoas mais 80 anos de vida. E que essa empresa, um dos piores cargos, ganha um salário que ninguém ali nunca ganharia na vida. Nenhum dos candidatos sabiam daquelas informações e todos começaram a suspeitar de que Dark trabalhava ali para confundir os candidatos. Ela disse que óbvio que não, mas todos ficam atentos. Até que a candidata Brunette resolve olhar o bolso do guarda e ela encontra um isqueiro. A ideia dela é acionar o detector de fumaça usando o isqueiro e assim molhando todas as provas para ver se aparece alguma coisa nelas. Brunette sobe na mesa, só que quando não alcança o detector de fumaça, então White entrega para ela um papel para aumentar essa fumaça. Ela consegue acionar o sistema de incêndio, só que quando olha para o papel, ela vê que era só prova e Brunette é retirada da sala, eliminada da prova. O candidato Black vai para cima de White dizendo que ia pagar caro. Quando ele diz isso, as luzes se apagam e ele diz acender e as luzes se acendem. Então eles descobrem que existe um sistema de voz naquela sala. Momentos depois, White força Diff a mastigar a sua prova e isso faz ele ser eliminado também. Black, irritado, acerta um soco em White que desmaia na hora. Eles amarram White em uma cadeira e quando ele acorda, ele diz para pegar seus remédios no bolso porque ele estava infectado por um vírus e precisava tomar a pílula para não morrer. Que esse era o motivo dele querer um emprego, conseguir tomar a pílula que dão para todos os funcionários daquela empresa. Dark começa a dizer que o White poderia ser um espião para tirar a desconfiança sobre ela, então todo mundo começa a desconfiar ainda mais dela. Um candidato doido chamado Brown decide amarrar ela em uma cadeira até ela confessar que faz parte da empresa. Depois de entrar em sua mente ameaçando cortar ela com o papel, Dark confessa que trabalha naquele lugar, só que ela trabalha em um cargo mais baixo e ela não estava ali para espionar, mas sim para conseguir um cargo melhor na empresa. Brown vê que ela está falando a verdade, desamarra ela da cadeira. White começa a ter vários espasmos por causa da doença e como o remédio não estava no seu bolso, alguém tinha roubado até Dark achar a pílula escondida na mesa de Brown. Dark corre para dar o remédio, mas o Brown a impede, dando um tapa na sua mão e a pílula acaba caindo no ralo. White estava quase morrendo, então Dark vira para as câmeras e pede ajuda, só que ela esqueceu que isso não podia. O guarda então a retira do local de prova. A mulher chamada Blonde consegue pegar o remédio no ralo usando o seu grampo de cabelo. Ela então dá a pílula para White e em questão de segundos ele melhora completamente. White então acorda com raiva e a teoria dele era que só tinha que restar apenas um candidato naquele local. Então ele corre em direção à arma do guarda, mas Black consegue derrubar ele no chão e pega a arma primeiro. Black aponta a arma e quando vai atirar em White, ela simplesmente não atira, porque a arma só funciona através da digital do dono. Ou seja, só o guarda poderia atirar com ela, então White vai para cima de Black, consegue tomar a arma da mão dele. Ele posiciona a arma para atirar com as mãos do guarda e fala para todos saírem da sala.
Brawl sai primeiro e depois dele sai Blonde. Só que antes dela sair da sala, ela olha para Black e grita para apagar as luzes. No escuro, Black tenta ir para cima, mas leva um dos tiros no peito. Quando White olha para a porta achando que tinha ganhado, ele vê o pé de Blonde ainda dentro da sala. E quando ele vai atirar nela, o tempo do cronômetro acaba, finalizando a prova. White vai até as câmeras e começa a gritar que ganhou a prova, mas para a surpresa dele, isso causou a sua eliminação. No início da prova, o candidato Diff foi até o cronômetro e apertou o botão para acelerar um pouco o tempo. O guarda mostra para o White que no seu relógio ainda faltava 20 segundos de prova. Então White é retirado do local e é eliminado da prova, só restando apenas Blonde. Ela olha para o chão e percebe que os óculos do Diff ainda estavam ali. Como o cara não parava de olhar para o papel no início da prova, ela resolveu testar uma coisa. Ela tenta ver com os óculos dele e vê escrito ali a frase primeira questão. O diretor entra na sala e pergunta a ela a resposta. Então Blonde lembra da primeira questão que o diretor falou para eles no início da prova. O diretor tinha perguntado para os candidatos se eles tinham alguma pergunta. Essa era a primeira questão no início da prova. Como ninguém tinha respondido essa pergunta do diretor, isso fez com que Blonde matasse a charada. A resposta não passava de não. E ele a parabeniza porque ela acabou de acertar a questão e já contrata ela para o trabalho na mesma hora. Só que ela disse que não aceitaria porque a prova fez uma pessoa morrer. O diretor então revela quem é o dono da empresa e essa pessoa não passava do candidato Diff. E o diretor diz que a bala da arma que acertou o Black continha a tão famosa pílula que além dos 80 anos de vida dava poder de regeneração rápida das células. Segundos depois, Black se levanta mostrando que a pílula realmente funciona. Blonde então aperta a mão do diretor e aceita o emprego. É isso aí. Se você gostou do filme, se inscreva e nos conte nos comentários.